hoje pela manhã, né? This morning, Ele comentou sobre he was talking about, não preciso fazer nada. I need do nothing. Eu queria que ele desenvolvesse um pouco mais esse I wanted you assunto. to talk a little bit more about O that que ele pensa subject. sobre I need to do nothing. What do you think about I need to do nothing? That's the fast track. Esse é como chama? É o caminho mais rápido. Yeah. Yeah. It's a way of really pointing out that we are already the same one. É uma maneira realmente de perceber que a gente já é o mesmo. It's a way of escaping many thousands of years of time. É uma forma de escapar de muitos milhares de anos de tempo. By having loyalty to this oneness. Ao ter lealdade a essa unidade. Really the union and the oneness is the priority. Realmente essa união e essa unidade são a prioridade. And that means you deprioritize everything else of the world. Isso significa que você tira a prioridade de todo o resto das coisas no mundo. But it's really referring to a state of mind. Mas isso realmente se refere a um estado mental. When he says, I need do nothing. Quando ele diz, eu não preciso fazer nada, there is no pressure, there is no push. Não há nenhuma pressão, nada te empurrando. Should or have to. Não tem nada de deveria ou tenho que. It's this point of stillness. É esse ponto de quietude. And then he says you will be sent on many busy doings from this point of stillness. Aí ele vai te falar que você vai ser mandado para muitos trabalhos a partir desse ponto de quietude. So he's showing us that the stillness has nothing to do with the doer. Então ele nos mostra que essa quietude não tem nada a ver com esse fazedor. Sometimes when people read I need do nothing, they think I should just sit in the chair all day and meditate. Muitas vezes quando as pessoas leem eu não preciso fazer nada, elas pensam eu tenho que sentar simplesmente numa cadeira o dia inteiro e ficar meditando. But this is not a prescription of what the body should do to be still. Mas isso não é uma prescrição do que o corpo deveria fazer para se manter quieto. It's really a description of keep your altar clean and empty. É realmente uma descrição de você manter o seu altar limpo e vazio. Hold no idols on that altar. Não mantendo nenhum ídolo nesse altar. And then, if doing seems to come in, it will be done through. It won't be a person directing the show. Então, se você precisa fazer alguma coisa, vai ser dirigido através de você. Não vai ter uma pessoa dirigindo o show. Yeah, to me it's even you never did anything. Para mim é tipo você nunca fez nada. So he's just really pointing with the truth of it is that those characters Então tá apontando para a verdade disso que esses personagens are not the doer of life. Não são os fazedores da vida. So it's even impossible to do anything. Então é até impossível fazer qualquer coisa. And that doesn't mean that the body is going to be still. E isso não quer dizer que o corpo vai ficar quieto. But somewhere just that also you cannot wake yourself up. Mas também quer dizer que você não pode se despertar. So somewhere like another way of saying what David is saying is recognizing that the truth of us has it. Então uma outra forma de dizer o que o David estava dizendo é que a verdade em nós tem isso. And it's inevitable. E é inevitável. And that you are not going to do it. E que você não vai fazer isso. No matter how hard you try. Não importa quanto você tente. It's not in your hands. Não está nas tuas mãos. Vou adicionar um comentário a isso. I just want to make a comment in honor of Dr. Ken Wapnick. Só em honra ao Dr. Ken Wapnick eu vou fazer um comentário. Foi o meu professor e é o professor de tanta gente. He was my teacher and the teacher of so many. Ele falava
And he used to talk about. Say, all the time he would say, Ele dizia o tempo todo: forgiveness, perdão still, é quieto. quietly does nothing. E quietamente não faz nada. He simply looks, Ele simplesmente olha, waits, espera and judges not. e não julga. Now, it's very easy to say it. Agora é muito fácil falar isso. Now, if you try to be quiet Agora, se você tentar ficar quieto and look e olhar at your ego, para o seu ego, if you have an ego, se você tem um ego, I can tell you that posso te dizer isso, it's going to be very unpleasant, vai ser muito desconfortável, very unpleasant. desagradável. And you have to stay there E você vai ter que ficar lá and wait. e esperar. And wait for the Holy Spirit E esperar que o Espírito Santo cure isso. So, thank you, Dr. Kim. Obrigado, Dr. Ken. Who's looking at the ego? It's the Holy Spirit. O Espírito Santo está olhando para o ego, não sou eu. Not looking at you. Senão, você não pode estar olhando para o ego. That's what heals. É isso que cura. Another way of saying this is that you're taking darkness to light. É a mesma coisa de falar que você está levando a escuridão para a luz. If Armel and David want to comment on that. Se o Armel e o David quiserem comentar. Well, when the Holy Spirit's looking, it's easy. Bom, quando o Espírito Santo está olhando, é fácil. Yeah. And if it seems like a struggle, E se parece ser uma luta, then you're just calling upon opening to the Holy Spirit still. então aí você chama para essa abertura da quietude do Espírito Santo. The amazing thing about the Holy Spirit A coisa incrível a respeito do Espírito Santo is the Holy Spirit does not see error. é que o Espírito Santo não vê erro. It's the Holy Spirit's function to overlook error completely. É a função do Espírito Santo olhar além do erro completamente. You see how different that is from forgiveness in the world. Você vê como isso é diferente do perdão no mundo? First, the ego spots the error. Primeiro, o ego, ele aponta o erro. Already, that is an illusion of spotting an error. Isso já é uma ilusão de apontar um erro. And then the ego will try to do some kind of mental process E aí o ego vai tentar fazer algum tipo for de forgiveness. processo mental. But when you come into the simplicity of the moment, Mas quando você vem para a simplicidade do momento, there is no error. não existe erro. There is no error to be found. Não existe erro para ser encontrado. And think about that. How could you have innocence E pensa, como é que você poderia ter a inocência and error? e o erro? It makes no sense. Não faz sentido. It must be that there was no error. Deve ser porque nunca houve erro. So this is very different from the way the world teaches forgiveness. Então é muito diferente da forma pela qual o mundo ensina o perdão. When someone says to you, "Oh, I'm working hard to forgive my mother," Quando alguém te diz, eu estou trabalhando duro para perdoar minha mãe, it's because there's all these perceived memories é porque tem todas essas memórias que são percebidas, that seem to be negative or less than loving, que parecem ser negativas ou menos que amorosas, maybe controlling, talvez controladoras. and the forgiveness is seen as actually letting go of something that actually happened. E o perdão parece ser abrir mão de alguma coisa que de fato aconteceu. But this experience of forgiveness Mas essa experiência do perdão shows that was just a misperception. mostra que isso foi só uma percepção errada. And so we learn to remember God Então a gente aprende a se lembrar de Deus, instead of remembering grievances. ao invés de se lembrar dos ressentimentos. To focus our mind on the happiness. Focar nossa mente na alegria And to remember the past is gone, e lembrar que o passado se foi
because it actually never happened. porque de fato nunca aconteceu. And only loving thoughts remain. E apenas os pensamentos de amor se mantêm. What a wonderful way to live. Que forma maravilhosa de se viver. Only the love. Apenas do amor. And we really teach by presence. E a gente realmente ensina através da presença. In the presence of love, you are teaching you can do no wrong. Na presença do amor, você não pode errar. You can make no mistake. Não pode cometer nenhum erro. Yeah. And doesn't that feel wonderful? E isso, você não sente que isso é maravilhoso? Then you can really flower. E aí você realmente pode florescer. Everything can just pour through you so easily. Tudo pode simplesmente se expressar através de você tão facilmente. No one correcting you. Ninguém te corrigindo. Just accepting you, loving you. Apenas te aceitando, te amando. That's it. Yes, we can take. Falando de novo, né, sobre o assunto eu não preciso fazer nada. Again, about I need do nothing. Eu queria saber, né, se pro David, como é que foi a transição? Se From you, David, I wanted to know how was the transition? se ele teve esse tipo de transição, If you did have that kind of transition eu acho que meio que de um desapego, né, de desapego of detachment para não fazer nada, né, como ele fala. to really reach this I need do nothing. Se foi difícil, se ele teve medo. Was it difficult? Did you were afraid? Ou se teve muita pressão das pessoas em volta dele. Did you experience any pressure from people around you? Family, família. É isso, se ele pudesse desenvolver a partir daí. That's it. I can kind of just give you the metaphor of the doer is Vou te difficult dar uma metáfora. O fazedor é difícil, because that's what the ego is. It's so Porque isso identified que- with the doer. que é o ego. Ele está muito identificado com o fazedor. And there seem to be many emotions, Parece que existem muitas emoções and that culminated in a cry for help. Help. e aí isso culminou num pedido de ajuda. And the form of the help was first being done through. E a forma da ajuda foi primeiro foi feito coisas através de mim. So it was a sense of having spirit speak through me Então, and smile through me, laugh through me. Uma hug. sensação de ter o Espírito falando por mim, rindo por mim, abraçando por mim. And then that disappears too. E aí isso também desapareceu. Like a merge. Everything merges. Tudo se sobrepôs. And that to me is the field, the unified field. E isso para mim é esse campo unificado. But there really are no decisions to make in the merge. Mas realmente não havia nenhuma decisão para ser tomada nessa união. Someone yesterday, I think, asked, "How did you come to Brazil?" Ontem alguém me perguntou, como é que você chegou no Brasil? You had to decide to come to Brazil. Você teve que decidir vir para o Brasil. I said, "No, I saw Roberto's face on Skype." Eu disse, não, eu vi a carinha do Roberto no Skype. And who could resist? E quem que podia resistir? I mean, that's not a real decision. Isso não é realmente uma decisão. He comes on smiling just like Ele that. começou a sorrir só dessa forma aí. And he says, "David, we are going to bring you to Brazil." E ele disse, David, a gente vai trazer você para o Brasil. Who could resist that? Quem podia resistir a isso? And then Armel walked in the room E aí a Armel entrou na on sala, the same Skype call. nessa mesma ligação de Skype. And Roberto went, "Armel! E o Roberto Armel!" Throwing his hands in the air. jogando as mãozinhas assim no ar. And Armel could not resist E a either. Armel também não pôde resistir. So
life becomes that easy. E aí então a vida fica assim fácil. It's not like we had to meet, go, what Não do you é que think a about gente this teve guy? um encontro e o que você acha desse cara? We were powerless. A gente não tinha nenhuma chance. A gente teve que vir. So that's an I need do nothing Então, moment. esse é um momento eu não preciso fazer nada. He said, you will be coming back many Ele times. disse, você vai voltar muitas vezes. So, well, the script is written. Então, o roteiro está escrito. Obrigado, Roberto. Thank you. We have to thank them for coming because such a wonderful day that we have. Right? Yeah, there's a section in the course called The Forgotten Song. Tem uma sessão no curso que se chama A Canção Esquecida. And Jesus says, if you remembered how loved you were and all the ones that you loved, Jesus disse, se você lembrasse quão amado você era e todos aqueles que você amava, in this beautiful song of heaven, nessa linda canção celestial, you would weep. você choraria. You would just cry tears of happiness. Você choraria lágrimas de felicidade. Yeah, that's the feeling. Esse é o So sentimento. full Tão completo. that you just have so much gratitude. Você tem tanta gratidão. Yeah, that you just have tears of happiness. Que você tem lágrimas de felicidade. That's what our life is meant for. É para isso que a nossa vida serve. Foi feita. One comment that I would like to add on Um this comentário down here, que eu gostaria de that without these two adicionar gentlemen, é like que Fragari, sem esses dois senhores ali, o Fragale e o Droghetti, que são muito quietinhos, não falam nada, without them, mas sem eles, there's no way we could be in this meeting. de forma nenhuma, não teria jeito de vocês estarem aqui. Mentira, David. A gente também viu a carinha dele. We saw his face. We also saw his face, and then we You said, were powerless as well, huh? Nem se perguntou nada. well, we didn't even question it. That's good to know. The face of Roberto is Yeah. getting used by the Holy Spirit. O rosto do Roberto está sendo usado pelo Espírito Santo. No, that was not it. Não, não foi isso, It não. was their devotion. Foi a devoção deles. Thank you. Yeah, it's kind of funny because É meio engraçado porque this experience goes so beyond a workshop or a seminar. essa experiência vai tão além do workshop ou do seminário. Yeah. So we've had wonderful meals together, A gente lots of teve joy, laughter. Deliciosos encontros para comer just goes juntos, on muita and on. risada. It has E no stop. continua, não para. So it's fun in the workshop, but it's fun. Então é divertido no workshop, mas é divertido sempre. Yeah. It's seamless. It just flows perfectly. Isso flui perfeitamente. Yeah. Roberto, também quero agradecer a tradutora. Obrigada. That was, when she came along on the boat, Quando ela veio no barco, we
Yeah. No caso, eu. We had 3 males. A gente tinha 3 machos e... And flourish. Ah, sim. Aí ela fez tudo florescer. Verdade. Ok. Isn't she wonderful? Isn't she wonderful? Stevie Wonder. Isn't she lovely? Yeah, we can feel it. Being here and feeling it too, because I feel her Eu translating sinto every ela word traduzindo cada palavra for a whole afternoon. pela tarde inteira. It's such a focus, É such an foco tão attention, grande, uma atenção and such a surrender. e uma rendição. Yeah, this is an example of how you Esse é um exemplo de como get into the state of você mind. entra nesse estado mental. Because that's what the questions are. Porque isso How são do we do as this? And perguntas. this Como é que a is an gente faz example. isso? E isso aqui é um exemplo. When she came back, she said she had to Quando ela pray to voltou, the ela Holy disse que teve Spirit que rezar para o Espírito Santo, because she felt like she was losing it. porque ela sentiu que ela estava se perdendo. Yeah, and that's so beautiful when you give yourself E over é that tão fully. bonito quando você se dá totalmente. That's Yeah, true. it is. Cristina, Oi. o Ramesh Balsekar praticamente se iluminou só traduzindo nesse Argadata. Wow. He said that some guy he was the translator. Wow. Não só por isso, mas He almost got também por enlightened. Almost. He got enlightened just by The translating. Oh. So I have a chance. Yeah, that's good. You give yourself over to that purpose, Você se entrega para esse propósito and you just lose track of all você- time and space. você perde a noção de todo o tempo e espaço. Yeah. In this world, Nesse mundo, we strive for so many different things. a gente luta por tantas coisas diferentes: Money, dinheiro, safety, segurança, romance, romance, money, wealth. dinheiro. But there is this one Riqueza. special thing Mas existe essa coisa especial that is embroiled. I think this is in almost everything that we hear, que está em that quase we tudo see, que a gente that ouve, we que a listen gente to. vê e que a gente escuta, There are these special relationships, right? que são as relações especiais, relações de amor. Jesus doesn't talk about it until the 15th chapter of the course. and Jesus then não he fala takes, sobre like, isso até o capítulo 15 do curso. There are 15 chapters talking about it because this is very. I think it has to be subtle. Isso It has to go very subtle. tem que ser sutil, isso, And it has to go very slowly into our minds. e tem que ir So that we entrando can bem grasp devagar it, na nossa understand it, mente para que você entenda and finally swallow it. e finalmente engula. I'd like you to expand more on this. Eu gostaria que because você I think falasse um this pouco is mais sobre isso. Something very maybe difficult in the course. Porque é uma coisa um pouco Because difícil of no curso. the amount of information that Jesus Porque a quantidade de writes about, informação que Jesus traz sobre isso, and the importance that we have in the world about this, right? Because it's everywhere. I mean, if é you listen to importante the isso porque song, está em todos os lugares. if you read books, Se você It's ouve música, se everywhere, você lê right? livros, está em todo lugar. we also have propaganda about earning money,
buying cars, buying Também na houses. propaganda tem o ganhe Mas não dinheiro, só. compre casas. But love relationships are. So I'd like you to talk about it a little bit more. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, os relacionamentos. Well, it is the substitute for divine love, É o substituto para o amor divino. but it is so attractive in this world Mas é tão atrativo nesse mundo that Jesus waits 15 chapters before he begins to mention. que Jesus espera 15 capítulos até que ele comece a mencionar isso. And he uses words like the ego's most boasted gift. E ele usa palavras como I don't know what's that Boasted, built up, or prideful. ok. É o presente mais orgulhoso do ego. And he also uses the word like weapon. E ele também usa palavras como arma. And he says, you made it so close to heaven. E ele fala, você chegou tão perto do céu. You have just one more obstacle, Você só tem mais um obstáculo. the special love relationship. As relações de amor especial. And he uses examples of a picture with a frame. E ele usa exemplos de uma imagem com uma moldura. And the frame is so big and thick. E a moldura é tão grande e grossa. And he talks about tears that shine like diamonds. Ele fala sobre lágrimas que brilham como diamantes. Tears being sadness, but look so sparkly as diamonds. Lágrimas significando a tristeza, que parecem tão brilhantes quanto diamantes. And blood that shines like rubies. E sangue que brilha como rubi. And he says the frame is so big that E ele fala you can't really see the picture. que a moldura é tão grande que você realmente não consegue ver a imagem. And he's really talking about the focus in relationship on the body. E ele realmente está falando sobre o foco do relacionamento no corpo. There's one part much later in the Gift of Lilies where he talks about dressing up the body. Não, tem uma parte bem depois onde ele fala sobre esse vestir do corpo nos presentes dos lírios. And it seems common in this world to adorn the body with things. E parece comum nesse mundo adornar o corpo com coisas. He says, you know, the ego will do this to attract another body's eyes. Ele diz, o ego vai fazer isso para atrair outros olhos de outros corpos. And he says, when you do this, you offer your brother a crown of thorns. E ele fala, quando você faz isso, você oferece ao teu irmão uma coroa de espinhos. So that when you have a typical relationship, as they're described in this world, Então, quando você tem um relacionamento típico como ele é descrito nesse mundo, with all of the attractions and repulsions, com todas as atrações e as repulsões, não, repulsas. Isso, obrigada. yeah, and then you invite the Holy Spirit E aí você convida o Espírito Santo into the relationship. para dentro do relacionamento. He says both are usually appalled. Ele diz que ambos são normalmente Shocked. Shocked. Like completely shocked. que ambos ficam completamente chocados. Because the Holy Spirit's purpose for the relationship is Porque o so different from the ego's purpose. O propósito do Espírito Santo para aquele relacionamento é tão diferente do propósito do ego. The ego's purpose for the relationship is to get as much as it can out of the relationship. O propósito do ego é tirar o quanto mais for possível que ele conseguir desse relacionamento. And the Holy Spirit's purpose is simply to give, to use the relationship purely for giving, with no expectation of return. E o propósito do Espírito Santo é puramente dar, sem nenhuma expectativa de retorno. For some years I went up and visited Ken Wapnick when he was in Roscoe, New York. Por alguns anos eu visitava o Ken Wapnick quando ele estava em Roscoe, Nova York. And I would talk to the cook in the kitchen.
E eu conversava com o cozinheiro na cozinha. And she said whenever Ken would do workshops on special relationship, E ela dizia que em qualquer momento, sempre que o Ken fazia workshops sobre relações especiais, the cook would have to buy 4 times as much food. a cozinheira tinha que comprar 4 vezes mais comida. Because people would just keep stuffing their face during the workshop. Uau. Porque as pessoas ficavam enchendo a cara de comida durante o workshop. They were so shocked Elas ficavam tão by the chocadas teachings. pelos ensinamentos. Yeah. So you have to work your way into this. Então você tem que trabalhar tua maneira para passar por isso. First you start to loosen your mind's grip on the ego. Primeiro você começa a soltar um pouco a tua mente de onde ela está presa no ego. Jesus told Helen, you never go for the jugular vein. Jesus fala, você nunca vai direto na veia jugular. Because it will generate way too much fear. Porque vai gerar muito medo. So the Holy Spirit has to gently and carefully work with this. Então o Espírito Santo tem que gentilmente e cuidadosamente ir trabalhando com isso. You come in like Frugale, you take the red pill. Você entra como Fragale, toma a pílula You vermelha. say, is there any escape? Can I go back? Can I get back through that door now? Tem alguma forma de escapar? Posso sair por aquela porta? But there's no going back. Mas não tem como voltar atrás. It's like you're on a ride. Você já está no caminho. Você está And then, na little viagem. by little, the Holy Spirit loosens the defense mechanisms. E aos pouquinhos o Espírito Santo vai soltando os mecanismos de defesa. Any good psychotherapist knows you don't work with the major defense. Qualquer bom como chama? Terapeuta, você não trabalha com as grandes defesas. Because the patient is coming in to the therapist Porque o paciente está vindo para o terapeuta and saying, can you help me change my world? dizendo para ele, você pode me ajudar a mudar meu mundo? I want to improve. I want to be happier. Eu quero melhorar, eu quero ficar mais feliz. And the therapist doesn't say, oh, stay with me and I will eliminate your world entirely. E o terapeuta não fala, fica comigo que eu vou eliminar o teu mundo completamente. You will have no world left when Não you're vai finished. sobrar nada do teu mundo quando você terminar. No, I'll find another therapist. Não, I eu just vou want to achar outro make it a terapeuta. little bit better life. That's all. Eu quero só uma vida um pouquinho melhor, só isso. So that's why with those chapters, you know, you have to really go at your own pace with letting go of the specialness. Então, por isso que com esses capítulos você tem que ir soltando no teu próprio ritmo essas coisas. But it's just like Armel said, it's just a reflection of everything that you still believe and everything that you're still holding on to. Mas é como a Armel disse, é só um reflexo de tudo que você ainda acredita, de todas as coisas às quais você ainda está se segurando. One time I watched as Armel got married. She got married. A Armel se casou, It was like an arranged marriage. foi como um casamento You might not arranjado, remember it now. talvez ela não se lembre mais disso. But Para sempre. Uau! she came over to Europe with me to do Mas ela foi para a a Europa big long comigo retreat. para fazer um retiro comprido. And her new husband said that she was fat. E aí o marido novo dela disse que ela estava gorda. And that was the first just reflection of a fat thought E aí isso foi o primeiro reflexo de um pensamento gordo, that had to get released. que precisava ser Because liberado. the spirit is not fat Que o espírito não é or gordo thin, ou magro, but it just was a thought coming up. mas era só um pensamento que estava surgindo. I told the parable recently at a workshop, Eu contei essa parábola recentemente num workshop. and the one woman in the workshop was so angry for the next hour. E aí todo mundo ficou tão bravo pela próxima... She kept Uma coming mulher back. ficou tão She brava kept pela coming próxima back to hora. the parable saying, Ela voltava para a "That's terrible. parábola e dizia, isso é Can we terrível. come back to that? That was terrible that man told his wife that she was A fat." gente pode voltar para isso, porque isso foi terrível que esse homem falou para a mulher dele que ela estava gorda. She could think of nothing else. Ela não conseguia pensar em mais nada. She was so angry that at the idea Ela estava tão brava com a that a ideia husband would tell his wife that she's fat. She de que couldn't um even believe it. marido pudesse falar isso para uma But mulher,
para a But we mulher, ela não see acreditava. everything is just for releasing thoughts. That's all it's for. Mas a gente pode ver que tudo serve simplesmente para liberar os pensamentos. É só para isso que serve. If that happened nowadays, she would just laugh like this. Se fosse hoje, ela ia só rir desse jeito. Because it's a funny idea. That Porque é uma ideia it's engraçada. just a funny idea. It's unreal. Não é verdade? É irreal. You see, but it's all in the perspective. Você vê, mas está tudo nessa perspectiva. If the ego says, oh, I need a thin wife, Se o ego falar, eu preciso de uma mulher magra, and I'll only be happy with a thin wife, e eu só vou ficar feliz com uma mulher magra, then you see the fat thought is disturbing. então você vê que esse pensamento de gordura tá incomodando. But then when you see it's unreal, Mas aí quando você vê que é irreal, then you finally laugh. daí finalmente você ri. You see, oh my goodness. Ai, meu Deus. And that's where you see that there are no two minds. Por isso é aí que você vê que não existem duas mentes. No separate mind or no private minds. Não há mentes separadas, não há mentes privadas. Because he was just saying something that was in my mind. Porque ele estava dizendo uma coisa que estava na minha mente. And that has been there for all those years before. Que esteve ali por todos esses anos, todos os anos anteriores. A constant identity, just looking at the body and how it was looking and over everything, and it felt that the whole identity was built on that. Era uma constante preocupação de ficar olhando para o corpo, como é que ele estava, e toda a identidade estava construída em cima disso. So that felt like vodka. Então isso eu senti isso como vodka. Okay, let's go to the right at the core of it. Então tá bom, vamos direto pro coração disso. Yeah, it was intense. Foi But intenso, mas it's really when you can see that no thought or your thought or their thought. It's just thought. é aí que você pode that are ver in que the mind. não há o seu pensamento ou o pensamento dele. Só existe pensamentos que estão lá na mente. And if there is any identification or any attachment to those thoughts, E then se there would be reaction. Se tiver qualquer identificação ou com esses pensamentos, aí ou apego com esses pensamentos, aí vai haver reação. But when there isn't, then it's just a thought and it's just okay, thank you. E quando não existe, é só um pensamento. Então vai ser, tá bom, obrigada. That's it. It doesn't mean anything. É Because isso, não quer dizer nada. truly no thought means anything. Porque de fato nenhum pensamento significa nada. It's just the meaning that we give them. It's just the power that we give them. É simplesmente o significado que a gente dá para eles, é o poder que a gente dá para eles. No thought in themselves has any power. Nenhum pensamento por si só tem nenhum poder. It's how much power we give them. That's what makes them valuable for us. Quanto poder a gente dá para eles é o que faz com que eles sejam valiosos para nós. And as long as we give value to that, E enquanto a gente dá valor para isso, we don't value what's truly valuable, which is where they are coming from. a gente não valoriza o que é realmente valoroso, o que tem realmente valoroso, que é de onde eles estão vindo. We try to solve the problem of the thought, Que a gente tenta resolver o problema do pensamento. but if you constantly come back to the source of them, what is the source of everything? Mas se você constantemente voltar para a fonte, qual é a fonte de tudo? Then the whole thing collapses. Daí a coisa toda colapsa. Any upset, any meaning, any sense given to anything, any power given to anything, just collapses into Qualquer incômodo, qualquer significado, qualquer poder que tenha sido dado para qualquer uma desses pensamentos, what remains when there is no thought. simplesmente você volta para aquilo que permanece quando não há nenhum pensamento. And Que then sobra. thought arise, and then they go. They arise, and then they go. And that's a natural movement. E aí os pensamentos surgem e vão embora, surgem e vão embora. E isso é um movimento natural. Like for everything, you see it everywhere. Como isso é para tudo, você vê isso em todo lugar. The natural movement of life is that. O movimento natural da vida é assim. You know, there are buds on, is it buds? Yeah, on trees,
What's that? But no. Like before the flower comes out, there's like a little, and before it opens the bud. É ai. Antes da flor abrir, é um botão. Isso. Tem os botões nas árvores. Yeah. Thank you. And then there's a leaf. E aí tem as folhas. And then maybe there's a flower. Talvez tenha uma flor. And then everything fades. E tudo desaparece. And then it falls on the Cai ground. no chão. And then it transforms maybe into soil. Se transforma talvez em terra. And then it feeds the tree. Aí alimenta a árvore. And then there's a bud. And it's E like, aí de novo tem it's just like broto. that all the time. É assim o tempo inteiro. And nobody can stop that movement. That's E how it ninguém is. pode parar esse movimento. É assim que é. It's like that in the body. É assim with no the cells. corpo, We're com never as the same. células. A gente nunca é a mesma coisa. Everything changes all the time, and Tudo nobody muda can stop o that. tempo todo e ninguém pode parar isso. But what never changes is what is important. Mas aquilo que nunca muda é o que é importante. And from that changeless E a partir dessa imutabilidade, seems to come everything that changes. parece que desse lugar é que vem tudo aquilo que muda. And if we turn back the attention to the source of everything, to what never changes, E se a gente volta a nossa atenção para a fonte de tudo que nunca, instead para of aquilo que trying nunca to muda, handle what changes all the ao time, invés de tentar lidar com aquilo que muda o tempo todo, then suddenly we realize that there is no problem with whatever changes. e daí a gente percebe de repente que não tem problema nenhum com o que quer que seja que esteja mudando. It is just the natural flow of life, É apenas o fluxo natural da vida. and our happiness is not there. E a nossa felicidade não está ali. Our happiness is in the changeless. A nossa felicidade está no imutável. So it doesn't matter to be fat or thin. Então não importa se você é gordo ou magro. Yeah, there's a beautiful line in the Course that says, the Holy Spirit looks not to effects. Tem uma frase bonita no curso que fala que o Espírito Santo não procura pelos efeitos, não olha para os efeitos. It says, God did not create this world. Ele diz, Deus não criou esse mundo, The ego invented the world o ego inventou o mundo and all the effects. e todos os seus efeitos. But if the ego is not a real cause, Mas se o ego não é uma causa real, it cannot generate real effects. ele não pode gerar efeitos reais. This relates to our question about sickness. Isso se relaciona com a nossa pergunta sobre doença. There could be many symptoms on the body, Pode haver muitos sintomas no corpo, and these are all effects. e esses são todos efeitos. Modern day medicine deals with the effects. A medicina moderna lida com os efeitos. When you go into a doctor, you maybe get x-rays, blood tests, you will get an analysis of the effects. Você vai no médico e você vai tirar um raio-x, vai fazer um exame de sangue, você vai ter análises dos testes. But a good question would be, where did all these effects come from? Mas uma boa pergunta seria, de onde estão vindo todos esses efeitos? It comes from the ego. Eles vêm do ego. But the Holy Spirit's job is to overlook the false cause E o trabalho do Espírito Santo é olhar além da causa falsa, look right into the light of the atonement, olhar bem lá para dentro da luz da correção, which is where the innocence is, que é onde está a inocência, and then stay focused on that light. e ficar focado nessa luz, Stay focused on the correction. ficar focado na correção. Don't be a problem finder, be a correction finder. Não seja um procurador de problemas, seja um procurador de correção. Instead of being a spiritual seeker, Ao invés de ser um buscador espiritual, why not be a spiritual finder? por que não ser um encontrador espiritual? Because seeking just goes on and on and Porque a on. busca só continua e continua, Another e vai, pathway, vai. another guru, Um another mantra. outro caminho, um outro mantra, um outro What's the latest guru. flavor? Qual é o sabor mais novo? It's like the wheel of karma. It just goes É round como and a round and roda do round. karma, ela gira, gira, gira. But when you find that's when you laugh. Mas quando você encontra, é aí que você ri. You really have a very good laugh. Você dá uma boa risada. Yeah. John Lennon had a song. John Lennon tinha uma música. He said,
I tell them there's no problems, Ele falava, eu digo a eles que não existem problemas, only solutions. apenas soluções. From the Watching the Wheels song. Hoje se chama Watching the Wheels, é o nome da música. Yeah. Well, that was a beautiful day. Foi dia bonito. Yeah. Thank you so much, everyone. It was so awesome to be here with you. Foi tão incrível estar aqui com vocês. And I guess we'll see you here tomorrow at 10. E então acho que a gente vai se ver amanhã às 10. And I can close with a beautiful line from Krishnamurti. E eu vou fechar com uma frase linda do Krishnamurti. At the end of one of his videos, No final de um dos vídeos dele, this cute little man esse homenzinho, bonitinho, gets on the front of his chair. fica lá na frente da cadeira dele. He looks around at all the people. Ele olha para todas as pessoas And he says, e ele fala: "If you got it, great. se você pegou, que bom. If you didn't get it, Se você não pegou, don't go home and think about it." não vá para casa pensar sobre isso. That's very good. Só um pouquinho, só para me desligar a câmera aqui.